Bom, antes de mais nada, um bom dia a todos vocês. Muito obrigado, deputado, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, debatendo um tema que é extremamente importante e que hoje está na ordem do dia. Em relação à questão das drogas, né, enfim, hoje nós estamos com esse tema pulsando na sociedade brasileira e existe um movimento importante, né, inclusive sendo pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas. No entanto, nós não podemos, deputado, ter a postura ingênua de acreditar que esse movimento é simplesmente focado na descriminalizando não só da descriminalização da maconha, mas também da sua legalização e também legalização de outras drogas como a cocaína. Então, na verdade, isso simplesmente é uma ponta de lança, né, para outras ações que se avizinham. Basicamente é essa agenda que está sendo discutida e colocada em curso no país. A grande questão que vem acontecendo no Supremo, né, o Supremo vem tido nos últimos tempos uma sanha legislativa, né, o Supremo tem buscado legislar em várias áreas e nessa questão especial não foge ao tema. Em que pese não ser sua seara de atuação, em que pese todos os ministros lá não terem sido eleitos, né, não terem sido colocados lá por vontade pública, e sim nomeados, mas, na verdade, eles têm tido essa posição não tem fugido à regra no que diz respeito à questão das drogas no país. É importante ficar claro que essa pauta específica foi apreciada agora pelo Senado Federal, num processo que já está em curso, é bom que fique claro isso, há mais de 9 anos. Ou seja, não foi uma coisa assodada, não foi uma coisa que foi decidida no apagar das luzes, na correria. Pelo contrário, foi uma decisão que vinha sendo procrastinada de maneira muito bem pensada e articulada dentro do Congresso Nacional e que agora, então, nessa nova legislatura, acabou sendo então desarquivado e votado. Só para ficar claro essa questão, né, porque isso acho que é importante para o nosso debate. O tema da descriminalização ou legalização das drogas vem sendo colocado com o objetivo de resolver algumas questões no país, como, por exemplo, as crises da segurança pública ou da segurança penitenciária. Primeiro, acho que é importante a gente discutir algumas questões aqui, né, para que fique claro aqui para a gente do que a gente está conversando, né. No que diz respeito à questão da crise penitenciária no Brasil, que é extremamente grave mesmo, né. Mas a primeira coisa é que existe um aumento do número de presos no Brasil que não corresponde à realidade, de fato, das pessoas que estão em regime fechado no sistema prisional. Se a gente olhar no site do Conselho Nacional de Justiça, a gente vai ver que esse número de mais de 700 mil presos, que sempre se coloca, na verdade é um número que a soma de pessoas que estão no regime fechado, semiaberto, aberto e domiciliar. A grande questão do sistema prisional é que o Estado não está presente dentro dos presídios, tampouco nas suas cercanias, porque a quantidade de droga que entra dentro do sistema prisional é uma coisa que é inadmissível. Na verdade, nunca houve interesse concreto de resolver o problema penitenciário no Brasil. Na minha opinião, na minha impressão, pelo menos, é porque essa questão de manter o sistema prisional, né, no caos que se encontra, isso dá munição para o discurso, né, que vem sendo utilizado nesses últimos tempos, de que a gente está com o sistema prisional muito cheio, então a gente precisa soltar as pessoas. Isso daí também, enfim, acaba dando sustentação para que o crime organizado possa desenvolver as suas ações, já que parte considerável das ações do crime organizado acontece a partir do sistema prisional, que não é comandado pelo Estado brasileiro. Em relação ao do crime organizado, né, enfim, a gente acreditar que simplesmente descriminalizar ou no máximo grau legalizar as drogas, isso vai ser um grande impacto, né, para o crime organizado, isso é um grande equívoco, né, é uma postura quase polianesca. A gente está falando aqui de crime organizado, a gente não está falando de ladrões de galinha. A gente está aqui, né, falando de crime organizado que
simplesmente, talvez, se tiver dificuldade de trabalhar no narcotráfico, ou vai migrar suas atividades para outras áreas criminais, como vem acontecendo em vários lugares onde você tem ações de repressão maior ao crime organizado. Isso já vem acontecendo no país. Essa questão de você legalizar a droga e achar que você vai quebrar a espinha dorsal do crime organizado no Brasil, do narcotráfico, isso é um outro grande equívoco, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, né, hoje o maior contrabando que existe no país é o contrabando do cigarro, que é uma droga legalizada. E nem assim você deixa de ter um mercado paralelo. Mas a metade do cigarro consumido no Brasil é oriundo do contrabando. Então essa ideia que é equivocada de você achar que você vai legalizar as drogas e todo mundo vai passar a comprar droga na farmácia, pagando imposto muito mais caro do que o crime organizado vai vender para ele, ainda na biqueira, isso é um equívoco, se não for má fé. Só para a gente ter uma ideia, né, em relação ao cigarro, na década de 80, por exemplo, 35% da população se declarava fumante. Hoje no Brasil deve ser 10%, 11%. Isso foi resultado de campanhas importante, né, enfim, em relação à questão de campanhas que foram feitas, mas em especial em relação à restrição da propaganda e à proibição social. Ou seja, a gente achar que a gente vai legalizar uma droga e que a gente vai viver uma sociedade que a gente não vai experimentar o aumento do consumo, também é uma posição equivocada. Não me parece que soltar criminosos do sistema prisional seja a melhor solução para a gente enfrentar o problema da criminalidade no país. No que diz respeito, por exemplo, à questão do cigarro, né, o mercado do cigarro é uma situação interessante porque ele movimenta, o mercado paralelo do cigarro, movimenta 6 bilhões de reais ao ano, além de todas as taxas que deixam de ser arrecadadas, né. Claro que a separação entre usuário e dependente e traficante é importante, ainda no tema da segurança pública. No entanto, isso deve ser feito a partir das circunstâncias da apreensão. Se a gente estabelecer uma dose, se o indivíduo estiver portando uma dose menor, em que pese ele estiver em circunstância de tráfico de droga, de narcotráfico, ele não vai ser enquadrado nessa pena. Uma outra questão que a gente precisa deixar no Brasil, que acho que já parou da gente ter essa posição, é satanizar autoridades no Brasil. O indivíduo que for apreendido com droga, ele vai ser apreendido pela polícia, ele vai passar por um devido processo legal, vai ter o Ministério Público acompanhando, juízes acompanhando. Ou seja, não dá mais para a gente ficar com esse discurso de demonizar autoridades públicas como a polícia. A gente não constrói sociedades fortes, democráticas dessa maneira. Outra questão importante é em relação aos interesses, né, enfim, que estão envolvidos nessa pauta. Não dá para a gente desconsiderar isso. As principais entidades hoje no Brasil que advogam pela flexibilização do uso de drogas no Brasil, como, por exemplo, Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, Fiocruz, Instituto Igarapé, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são todas instituições que recebem financiamento internacional da ONG Open Society. ONG de um multimilionário, hoje radicado nos Estados Unidos, que tem grande interesse na legalização das drogas. Para a gente ver o conflito de interesse, um ex-ministro da Justiça saiu da sua posição de ministro de Justiça e assumiu a presidência da Open Society na América Latina. Essa é uma questão grave, que a gente vê o grande conflito de interesse que esse tema traz. Em relação à questão da pesquisa da Fiocruz, que o deputado nos trouxe aqui, realmente veio ganhando o editorial. É interessante isso porque o governo, na verdade, né, não censurou a pesquisa da Fiocruz. A Fiocruz foi dada a ela a possibilidade de divulgar os dados, mas de maneira independente, já que os dados foram obtidos a partir de métodos de pesquisa não pactuados com o governo federal, não pactuados com a Senad. Ou seja, se isso aconteceu, é uma pesquisa independente. A grande questão é que o Fiocruz, que é a chancela do governo federal para isso, né, e o governo federal, inclusive, está pedindo de volta os recursos que foram aportados para a Fiocruz, já que a pesquisa foi realizada
com a metodologia que não procedia de acordo com as combinações e pactuações do contrato assinado com o governo federal. É interessante a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que acho que traz para a gente a questão das drogas no país, né, sobre prevalência de uso, em que pese todos os conflitos de interesse dessa entidade, da Fiocruz, a Fiocruz tem posição marcada contrária à proibição das drogas e favorável à sua liberação. E aqui é uma questão interessante, né, enfim, porque se a gente pegar alguns dados, eu vou pedir, só para a gente poder, né, enfim, enriquecer o debate. Obrigado. Que é importante, deputado, porque se a gente olhar, o último estudo que foi feito do LENAD, o Levantamento Nacional de Uso de Drogas, publicado pela Unifesp, já isso daí há 7 anos, já mostrava uma prevalência maior de pessoas que fizeram uso de drogas pelo menos uma vez na vida, de crack especificamente, 50% maior do que o estudo da Fiocruz nos mostra. Outra questão interessante é que o Brasil, de acordo com o relatório da UNODC, relatório de 2017, mostra que o Brasil é o segundo mercado consumidor de cocaína no mundo. O Brasil consome 20% de todo o crack do mundo. A gente tem tido aumento importante das cracolândias no Brasil, aumento do suicídio. Importante fator de risco para o indivíduo morrer por suicídio é a presença de um transtorno mental, em especial dependência de drogas. Há um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, mostrando que naquele município tem mais de 150 pontos de uso aberto de drogas, 150 cracolândias, dado do final do ano passado. Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo mostrou a expansão da Cracolândia de São Paulo em 160% entre 2016 e 2018. O Departamento de Narcóticos de São Paulo identificou 275 pontos de venda de drogas no município de São Paulo, sendo que 80% da droga vendida era crack. O Observatório do Crack da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 97% dos municípios têm problema com crack. E mesmo o Globo, que tem tido um editorial agressivo, né, e contrariamente às políticas que têm sido realizadas no governo federal, publicou no final do ano passado o crescimento das cracolândias como um desafio para os novos governadores. Isso é uma questão importante, né, enfim, porque a gente fica nessa situação em que, diante desse cenário caótico, né, novas normativas eram necessárias. A gente teve agora a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, publicação da nova Lei de Drogas, e aqui é interessante porque eu discordo do colega Regis, quando disse que a discussão foi pequena. Só para a gente relembrar aqui, a Lei de Drogas foi apresentada em 2010, quase 10 anos que vinha sendo discutido isso no Parlamento. A outra questão é que a Política Nacional sobre Drogas, isso é importante também ficar claro aqui, vem sendo discutido desde o final de 2017 e que foi publicada agora a partir de uma resolução publicada no CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no ano de 2018, em março de 2018. Então, falar que não houve discussão é inadequado. Em relação à questão de você se privilegiar com as terapêuticas, como o deputado nos trouxe, ou privilegiar internações, isso não é verdade. Só a gente olhar o orçamento. O orçamento para toda a saúde mental no Brasil, CAPS, unidades de acolhimento e outros equipamentos, é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se nós pegarmos, mesmo com a expansão que a gente teve agora, do número de vagas em classes terapêuticas, passando de 2.900 para quase 11 mil vagas, nós chegamos a um orçamento de 153 milhões, ou seja, é 1/10 do orçamento que é utilizado para as outras ações. Conclui. Então, essa é uma questão importante, só para a gente entender que esse movimento todo, né, pró-legalização de drogas, em especial da maconha, tem causado no Brasil e no mundo inteiro uma diminuição da percepção de risco das drogas. A gente falar de maconha é como se a gente estivesse falando de uma bala, se a gente estivesse falando de uma coisa mais simples, que não causa dano para ninguém. Isso é completamente equivocado, já que a maconha é uma das principais substâncias que causa muito dano à saúde, em especial à saúde mental das pessoas. Isso é uma posição da Organização Mundial da Saúde.
Essa questão também, enfim, de se empurrar a goela abaixo, como o Dr. Regis disse, né, em relação à questão das políticas públicas, o que vinha acontecendo sim, que era uma tentativa de se empurrar a goela abaixo, é o que está se tentando fazer no STF. Posição frontalmente contrária à legalização das drogas, a posição da maioria da população do Brasil. Não existe nenhuma enquete, nenhuma pesquisa mostrando o contrário. Então, o que vinha se tentando fazer, isso sim, era querer se empurrar a goela abaixo da população brasileira a legalização das drogas. E só para finalizar em relação ao uso medicinal, e eu já finalizo aqui, essa é uma questão importante. É óbvio que o governo brasileiro não é contra as pesquisas sobre a possibilidade de se obter substâncias que tenham uso medicinal em relação à maconha. Agora, a grande questão que a gente não pode confundir é essa situação com maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. O que existem são substâncias que compõem a planta que podem ter ações terapêuticas. Isso acontece com outras coisas, que não é uma novidade. Isso acontece com ópio. A gente tem vários opiáceos que são utilizados como, por exemplo, analgésicos. São derivados do ópio. A gente tem, por exemplo, né, esse é um exemplo que se usa muito, a gente tem, por exemplo, um antihipertensivo, um dos mais importantes que tem, que é advindo do veneno da jararaca. Ninguém prescreve picada de jararaca para tratar a pressão alta. Então, acho que essa que é a questão. Como ninguém também vai prescrever maconha para tratar problemas de saúde. É importante, sim, que se avance o estudo dos componentes medicinais da maconha, mas não como está sendo proposto. Diante desse cenário todo, o grande caos instalado na política sobre drogas no país, era importante mudanças. O governo federal teve a coragem de realizá-las. Isso com debate aberto com a sociedade no Congresso, debate aberto com a sociedade no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e é assim que a gente vai continuar. Eu agradeço pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês, e fico aberto para o debate. Muito obrigado. Bem, eu agradeço pelas questões que foram trazidas. Eu coloquei algumas delas aqui, eu tenho alguns comentários sobre outros pontos que foram colocados pelos participantes desse debate. Então, inicialmente, eu vou tecer alguns comentários em relação ao que a professora Andréa Galassi nos trouxe, né? Em relação à questão do tabaco, né, é verdade que a política pública em relação ao tabaco diminuiu bastante o uso do tabaco, né? Eu mesmo já tinha adiantado esse dado aqui. Só que o uso do tabaco ainda é bastante maior que o uso da maconha, né? E é maior porque é uma droga legalizada. Então, em que pese a gente consiga, né, ter políticas públicas, isso obviamente que é louvável, que consiga controlar propaganda, que consiga controlar pontos de uso, enfim, que tenha ações efetivas para a diminuição do consumo dessas substâncias. É óbvio que o fato de elas serem legalizadas, elas acabam se tornando mais acessíveis para a sociedade brasileira e traz realmente muitos problemas. E isso acontece porque é uma substância legalizada, né? Então, assim, acho que é importante a gente ter clareza sobre essas questões. Em que pese, né, enfim, que todas as políticas e tentativas de controle social dessas substâncias, as prevalências ainda são altas, e são altas porque, obviamente, são drogas legalizadas, e a gente não quer, para o Brasil, que a gente tenha o mesmo problema que as drogas que hoje não são legalizadas, que em se tornando legalizadas, obviamente, que a gente vai ter aumento do consumo dessas substâncias. Tem uma outra questão que eu também acho importante, né, enfim, no que a professora Andréa disse, e também tenho tido a oportunidade de ler várias manifestações da professora Andréa, né, enfim, nos meios de comunicação. É como se a professora Andréa estivesse desconectada, né, enfim, das políticas públicas no país. A professora Andréa pertencia ao Ministério da Saúde, à Coordenação de Saúde Mental, à SENAD, né, enfim. Ou seja, então não dá para a senhora simplesmente... A senhora está falando sobre um filme do qual não vinha participando até agora. E a senhora foi protagonista desse filme, de políticas públicas que foram completamente equivocadas e causaram uma série de problemas para o país. Essa é uma questão que é importante ficar claro aqui para a gente.
Uma outra questão é em relação à internação involuntária, né? Enfim, internação involuntária, é óbvio que ela não tem que ser o carro-chefe, obviamente que não será. Agora, a gente colocar a impossibilidade de realizá-la diante de algumas situações, isso é um grande equívoco. É um grande equívoco. A gente tratar pessoas diferentes da mesma maneira, ou seja, se ofertar qualquer tipo de tratamento para todo mundo, você acaba lesando o direito, você acaba causando prejuízo para as pessoas mais vulneráveis. Ou seja, pessoas que apresentam um quadro de dependência química e, por conta disso, estão numa situação de grande vulnerabilidade, perderam a capacidade de crítica, de tomar decisões autônomas, e, por conta disso, estão se colocando em risco, colocando outras pessoas. As pessoas têm o direito de receber o tratamento, mesmo que isso contraria a sua vontade, porque a vontade dela está comprometida, porque ela está com comprometimento da autonomia. Se a gente não levar isso em consideração, e o poder público e o Estado não ofertar o tratamento para ela, mesmo de maneira involuntária, na verdade, quem tá ferindo o direito, quem está violando o direito, é o Estado. Isso é importante ficar claro aqui. Tem outra questão que é importante, né, enfim, em relação à pesquisa da Fiocruz. Eu concordo, a Fiocruz é realmente importante em várias áreas do conhecimento, com renome internacional. Entretanto, o mesmo não se dá, infelizmente, na seara da saúde mental e de drogas no país. A Fiocruz tem tido um posicionamento, uma participação completamente ideológica ao longo desses últimos 20 anos na política sobre drogas e na área de saúde mental no Brasil. E em relação à pesquisa que foi realizada, eu insisto aqui em dizer que não houve censura. A Fiocruz é livre para soltar o seu material, no entanto, de maneira independente. A Fiocruz pode fazer isso. Só não vai fazer com a chancela do governo porque burlou um acordo que foi realizado pelo governo. E essa manifestação do governo, inclusive oficial, encaminhado via ofício para a Fiocruz. Então, não faz sentido a Fiocruz vir se vitimizar e várias pessoas entrarem nesse embalo, entendeu? Só para dar sustentação para suas posições políticas. Uma outra questão em relação às classes terapêuticas, também não é verdade que as classes terapêuticas estão ganhando um protagonismo sem a participação de outros serviços na rede que constitui o cuidado para as pessoas que apresentam dependência química. A gente pode ver isso, eu já falei isso aqui, eu vou reiterar o que eu já falei, que é em relação ao orçamento. Os outros serviços da rede de atenção psicossocial, da RAPS, recebem mais de 10 vezes o orçamento para as terapêuticas, mesmo depois desse aumento na expansão de vagas ofertadas para as terapêuticas. O que a gente está buscando agora é de fato, oferecer uma rede diversificada para as pessoas. Do mesmo jeito que é um equívoco se acreditar que todos os pacientes vão se beneficiar de uma abordagem como a terapêutica, é um equívoco, professora, a gente acreditar que todas as pessoas vão se beneficiar de uma abordagem CAPS. Ou seja, a gente precisa ofertar o cuidado de acordo com a necessidade das pessoas. A gente precisa de uma rede diversificada, contando inclusive com as classes terapêuticas, contando com hospitais, ambulatórios, CAPS, unidades de acolhimento. E é isso que a gente precisa buscar, esse entendimento que a gente precisa ter, que o cuidado seja de acordo com a necessidade das pessoas. E é isso que fala, inclusive, a Lei 10.216, que no seu artigo 2º, parágrafo único, fala que o cuidado tem que ser de acordo, tem que ser consentâneo às necessidades das pessoas. Se o poder público não faz isso, o poder público é que viola direitos. Não viola direitos quando o indivíduo vai para uma terapêutica. Viola direitos se o indivíduo tem indicação de ir para uma terapêutica e ele não vai por negligência. Em relação à doutora Ana Cavalcante, nos trouxe algumas questões que eu também queria aproveitar aqui para comentar. Primeira coisa, assim, não existe internação forçada em classes terapêuticas. Isso é um equívoco, é um erro isso. Primeiro, classe terapêutica não interna ninguém. É um acolhimento. Acho que essas questões eu queria um tempo aqui para poder esclarecer essas questões, porque acho que é importante para a gente clarear o debate. É importante esclarecer os conceitos, mas é verdade. Você é equivocado se você pensa assim. Eu vou tentar te orientar.
E eu vou tentar te orientar. Porque qual que é a questão? A questão é que não existe internação com a terapêutica, é acolhimento. Internações são em hospital. É importante também que a fiscalização a gente vai realizar. A gente soltou uma portaria agora, no mês de março, em relação à fiscalização. A gente vai fiscalizar com as terapêuticas. E é importante que fique claro aqui que todos os serviços da rede precisam ser fiscalizados. Não cabe aqui uma fiscalização seletiva como vinha sendo realizada. A senhora falou sobre a indústria da cannabis, fica até arrepiada, é bom ficar arrepiada mesmo. Porque existe muito interesse comercial, interesse de dinheiro. Todas as áreas, é óbvio, da atuação do poder público pode ter problemas. Agora, eu insisto nessa questão. A gente não levar em conta, a gente precisa da ordem policial bem organizada, que possa fazer o seu trabalho de maneira efetiva. Isso daí é um grande equívoco. Dando sequência aqui em relação ao que a doutora Soraya disse, primeiro, né, enfim, não é verdade, né, enfim, que tem uma necessidade de chancela, né, da ciência pelo Estado. O que aconteceu na pesquisa da Fiocruz, só vou falar aqui novamente, é que houve uma pactuação entre a Fiocruz e o governo federal. E a Fiocruz não cumpriu isso. Não foi um pacto do método científico a ser utilizado. E a Fiocruz agora tem que se explicar. Inclusive numa Câmara que está instalada agora de conciliação no governo federal. Uma outra coisa que é importante também é que a seletividade penal, ela existe em todas as áreas, não é só na área de drogas. Então o que você tem que combater é a seletividade penal e não liberar as drogas. Resolver o problema de segurança pública novamente, eu insisto nisso, soltando bandidos, não me parece o melhor caminho. Em relação à questão do conflito de interesse, né, enfim, é importante ficar claro aqui eu volto nessa questão. Qual o problema de ser publicizado que determinados organismos recebem recursos da Open Society? Aliás, conflito de interesse tinha que ser declarado por todos. Eu não vejo problema nenhum em se publicizar isso. Qual o problema? O debate precisa ser aberto. Precisa ser publicizado, por exemplo, que uma pesquisa feita no De Braços Abertos, um programa de redução de danos lá em São Paulo, foi também financiado pela Open Society. Essas questões precisam ficar claras para que a gente possa ter um debate realmente claro, sabe, as claras, dentro da nossa sociedade. Obviamente que respeitar a minoria não quer dizer que a vontade da minoria vai prevalecer. Essa é uma questão simples da democracia. A questão do crime organizado, que a doutora Soraya nos apresentou aqui. O governo brasileiro, nesses últimos muitos anos, talvez 2 décadas, talvez mais, não teve interesse em fazer um enfrentamento do crime organizado no Brasil. Para concluir, secretário. É interessante porque o Brasil, inclusive, vinha mantendo políticas de subsídio, de benevolência, para os maiores produtores de drogas do mundo. Ou seja, essa é uma questão que precisa ficar clara para a gente. O grande problema que a gente tem de droga no Brasil hoje é porque o governo brasileiro nunca fez nada para controlar fronteiras, por exemplo. Só para fazer uma passando algumas questões que foram trazidas aqui. Para concluir, secretário. Obrigado. O professor Toffoli falou do aumento da prevalência do uso de drogas, né, enfim, quando há flexibilização das leis sobre o tema, isso acontece mesmo. A sociedade brasileira está preparada para isso? Quer enfrentar esse problema? Drogas que causam problemas para as pessoas. Em relação à questão que o Dr. Rodrigo nos trouxe, que 60 algumas terapêuticas naquela avaliação do Conselho Federal de Psicologia com o Ministério Público Federal, primeiro não foram 60 algumas terapêuticas, foram 28. E outra, a gente tem no Brasil mais de 2.000 algumas terapêuticas, mais de 2.000, a gente pegar 28. Esse espaço amostral, a gente achar que isso representa a totalidade das formas terapêuticas, primeiro, é um grande equívoco. Outro. A outra questão também que se coloca aqui foi um viés de seleção importante. Foram buscar instituições com problema. Isso está descrito no próprio relatório. Ou seja, se a gente tem esse viés de seleção, a gente vai encontrar problema mesmo, ou não. Importante também, só para a gente colocar aqui outras questões, né, sobre se plantar cannabis em casa, plantar maconha em casa. Claro que eu sou sensível aos problemas das pessoas, com as famílias das pessoas. Agora, se o poder público não importa uma droga
para que o filho das pessoas possam utilizar, esse é um problema do poder público. Eu acho, e parabenizo aqui o deputado que se colocou à disposição para ajudar nisso. Agora, o problema é esse, é que o poder público não faz a sua função e não oferta as medicações que os seus filhos precisam. O que a gente não pode misturar aqui é essa questão com a legalização das drogas. Isso não pode ser pretexto, não pode se usar o drama de famílias para que a gente libere as drogas no Brasil.